Vamos iniciar nossa aula. Vamos falar dessa vez da formação dos estados nacionais, entender quais as características que marcaram esses estados, né, de que forma aconteceram, né, quais suas nuances principais dentro do processo, de que forma os estados nacionais se organizaram, né? Vamos entender, né, como aconteceu o processo, principalmente em Portugal, nossa nação metrópole, né? Nós somos colonização portuguesa, então a gente precisa também entender esse processo e nós vamos ver de que forma se estabeleceram as regras, né? Os fatores principais que levaram a esse processo. De hoje, né, é sobre a formação de um Estado Nacional, as suas características, né, de que forma eles se organizaram e por que eles aconteceram. Para isso, a gente precisa voltar um pouquinho para a Idade Média. Vocês sabem que nós já estudamos o período que chamamos de Baixa Idade Média. Né? A Idade Média, de certa forma, é um período que, além de longo, né, ele é muito dividido. A gente tinha feito uma divisãozinha, acho que vocês devem estar lembrando. Quando a gente fala de Alta Idade Média, a gente fala de concentração de poderes ainda. Existia um Império Franco, né, um dos povos bárbaros que invadiram o Ocidente, que vão conseguir concentrar poder até o século IX. Só que aí, lá no século IX, acontece exatamente o quê? A divisão do Império, porque os três irmãos não chegaram ao consenso, né, os netos de Carlos Magno, esse Império foi dividido, enfraqueceu-se, e aí vem as invasões vikings, né, as invasões normandas, que vão durar ali do século IX ao século XII, e vão estabelecer aquele período que a gente chama de feudalismo. Dentro desse período feudal, a igreja se fortalece, a nobreza se fortalece, né, descentralizada e organizada em feudos, né, a população se ruraliza, as relações de campesinato ou servidão se estabelecem. Né? Depois desse período, no finalzinho dele, as cruzadas reabrem o comércio com o Oriente, né? Novas formas começam a se organizar, as invasões vikings deixam de acontecer, as pessoas começam a achar o ambiente mais seguro e, consequentemente, vão se tornar mais otimistas em deixar esses feudos, abandonar esses feudos e migrar novamente para as cidades voltam a crescer, e a gente chama isso de renascimento urbano. Junto com esse renascimento urbano, surge também o renascimento comercial, e aí surge a burguesia, né? Surgem as novas relações de comércio, surgem as ligas, as ranças, né? As guildas, as corporações de ofício, e todas as mudanças que esse período realmente proporcionou. É um estudo muito gostoso. Estudar a Idade Média é uma delícia. Né? Eu amo a Idade Média. E, além disso, né, nós temos o papel relevante da Igreja como guardiã de toda a cultura e aquele processo todo que já vimos. Pois bem, esse período que a gente chama de Baixa Idade Média, que é desse grande renascimento urbano e comercial e de grandes transformações, também é marcado por um século de grande crise, que a gente chama de século XIV. Esse século marca, além de uma fome devastadora que vai atingir toda a Europa, e uma guerra longa entre franceses e ingleses, que chamamos de Guerra dos 100 Anos, ela também estabelece a peste negra, e com ela todas as mazelas que a doença vai infligir à Europa, matando um terço de sua população. Pois bem, esse modelo, né, de crise faz com que, finalmente, a burguesia entenda que era preciso um novo pacto, era preciso um novo modelo para se organizar. Era preciso uma aliança com os reis, para que esses reis estabelecessem, né, com a burguesia enriquecida, um novo formato de governo, aonde saísse aquela descentralização que é tão característica dos senhores feudais, né, porque cada um mandava dentro dos seus feudos, e pudesse finalmente formar um Estado-nação, onde um só mandaria, onde um rei forte comandaria todo o processo, e que acabaria agradando a todos. Eu não falo em formação dos Estados Nacionais, minha gente, sem entender como uma grande aliança. Primeiro, a aliança da burguesia com o rei. Segundo, o rei buscar na própria nobreza, para não perdê-la, né, como um aliado, né, dentro do processo, dando a ela os principais cargos públicos. E a igreja, que era a instituição mais poderosa e mais importante da época, ficaria também alicerçada junto com esse rei, formando um Estado-nação. Então, quando a gente fala em formação da monarquia nacional e fala de informação dos Estados nacionais, lembre-se, há um grande pacto. Primeiro entre o rei e a burguesia, pois a burguesia terá o dinheiro suficiente para que esse reino se torne grande.
depois do rei com os nobres, pois os nobres, além de fornecer os homens necessários para os exércitos do rei, também serão aqueles que ocuparão os cargos públicos. E a igreja encontrará o seu espaço dentro desse processo, também para estabelecer uma relação com o Estado de fortalecimento. O grande pacto, a grande aliança que forma os Estados nacionais, começa a partir do século mais precoce em Portugal. Portugal vai ser o primeiro a estabelecer esse processo centralizador, né? Depois vai ser seguido pelo vizinho, né? Pela Espanha, que vai fazer isso um século depois. Né? Então, se Portugal conseguiu, no século XIV, organizar essa estrutura, burguesia, nobreza, clero, rei, primeiro que todo mundo, e formar o primeiro Estado, um século depois, a Espanha também fará a mesma coisa com os reis católicos, Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Porém, o restante dos países europeus, e aqueles mais famosos, França, Inglaterra, Holanda, entre outros reinos, só vão fazer isso a partir do século XVII. Então, a gente só vai ter realmente um processo inicial centralizador nos reinos ibéricos, Portugal e Espanha. Posteriormente, os demais vão chegar junto. E essa formação dessas monarquias nacionais é que será o grande impulsionador, a grande alavanca para aquilo que nós vamos chamar de grandes navegações. Por isso que Portugal e depois Espanha foram os primeiros países a navegar, porque também foram os primeiros a se centralizar. Esse processo, gente, de formação de um Estado depende de uma série de condicionantes. E aí a gente vai estudá-los agora para você ver de que forma eles se organizam. Primeiro, um rei, ele é um chefe absoluto. Era preciso, nesse novo modelo, acabar com aquela descentralização do período feudal e estabelecer agora um poder onde um só nobre manda e os demais nobres obedecem. Então, o rei é o chefe absoluto de um Estado e todos lhe devem obediência como súditos. A segunda coisa, em todo Estado nacional, que também a gente pode chamar de Estado absolutista, não há Constituição. Às vezes assim, por que não há Constituição? Gente, uma Constituição é um documento que limita poderes. Ele estabelece um limite aonde todas as pessoas podem ir. E como essas monarquias elas eram absolutas, o poder absoluto dos reis, então elas não têm constituições. Elas são formadas, na verdade, por um sistema onde o que o rei ordena, certo, vira lei. Então é um período que a gente tem em que as leis são formadas pelas ordenações. Você vai ver, por exemplo, em alguns documentos do Brasil colonial, as ordenações filipinas, as ordenações manuelinas, né? Ou seja, são ordenações de reis absolutos que governaram, né? E que impactam sobre todos os súditos. Claro que para um Estado ter um só mandando e os outros obedecendo, é preciso também que ele tenha um exército profissional. É preciso que ele tenha um exército permanente. Durante a Idade Média, os exércitos eles eram convocados quando tinha necessidade de determinada guerra, certo? E quando essas guerras acabavam, esses exércitos eram dissolvidos, as pessoas voltavam a fazer suas atividades normais, certo? Num Estado nacional, o exército é profissional, o exército é pago para aquilo. Certo? Militares são convocados para serem soldados o ano inteiro, permanentemente, para auxiliar o Estado sempre que o Estado precisar da segurança militar de sua força armada. Certo? É ela que vai dar garantia. Então, por exemplo, eu sou um rei e um nobre lá da região sul resolve me desafiar, é com esse exército que o rei vai mostrar força, vai mandar esse exército até aquela região e vai sufocar o movimento. Ou seja, um Estado-nação. Primeiro, ele não existe sem um rei. Segundo, é dado a esse rei poder total. Terceiro, esse rei precisa de um exército forte para que ele possa organizar e manter o equilíbrio social e o equilíbrio político daquele processo. Né? Aí você lembra daqueles pensadores que a gente já estudou, Maquiavel, Baudin, Bossuet. Ou seja, o rei forte ele deve tomar qualquer ação que seja necessária para a manutenção do Estado. Outra característica de um Estado nacional, pessoal, é a questão religiosa. Ora, a religião ela é muito importante porque naquela época a Igreja Católica se sente fragilizada por estar cercada de outras igrejas e ela encontra exatamente nessa aliança com os reis, certo? Uma forma de se consolidar, principalmente entre os séculos XIV até o século XVI, como praticamente a única entidade exclusiva religiosa. Por quê? Porque as religiões estarão atreladas aos seus reis.
Ou seja, quando o rei Dom João de Assis subir ao poder em Portugal, ele vai estabelecer que o reino português é um reino católico. Quando o rei Fernando, casado com a rainha Isabel, da Espanha, chegarem ao poder e concentrarem os poderes e se tornarem também uma monarquia nacional, eles serão chamados de reis católicos. Por quê? Porque a Igreja Católica será a Igreja da Espanha. Quando a França fizer o processo, é a Igreja Católica que estará ao lado da França. A mesma coisa acontece, certo? Em outros estados, mas temos diferenças e divergências que a gente só vai entender mais adiante quando estudarmos a questão da contra-reforma, da reforma religiosa, né, que vai impactar aí a Holanda, alguns reinos alemães e a Inglaterra, que vai criar uma religião nova que a gente chama de anglicanismo, certo? Outra questão importante: se você tem um rei, se você tem um Estado, se você tem um exército, você tem custos. Para manter toda a administração, para manter todo o processo, você precisa de quê? De dinheiro. Então, também é estabelecido que quem deve cobrar impostos e quem deve recolher impostos é o próprio rei. Então, o tesouro real será feito pela arrecadação de impostos aos seus súditos e, ao contrário lá do período feudal, de que cada senhor feudal ficava com os impostos, agora tudo está concentrado na mão do Estado. Como naquela época feudal você não tinha quase comércio e cada feudo negociava do seu jeito, você não tinha dinheiro. Quando vem o renascimento comercial, vem o dinheiro, o surgimento dos bancos, aquela coisa toda. Mas eram muitos dinheiros e havia uma grande dificuldade para se fazer negócio. Quando você saía de uma cidade para fazer negócio em outra, você tinha que trocar o dinheiro nos bancos, os banqueiros. Então, o que é que também se estabelece como uma regra nesses estados nacionais? De que só existe uma moeda. A moeda do rei é a moeda de todo o reino. Né? Então, aí vão criar moedas que, de certa forma, vocês sabem que com a moeda única, as relações comerciais, né, se intensificam, se facilitam, e aí está a aliança. Ó. Veja, só vocês no começo da aula. Nós temos a aliança dos nobres, da igreja e da burguesia com esse rei. Então, se tem uma moeda única, isso favorece o comércio de quem? Da burguesia. Se nós temos uma religião oficial, então favorece a relação do rei com a igreja. E como existe, né, exércitos, existe cargos públicos, existe tudo, quem vai ocupar esses cargos públicos? Os nobres. Então, não entenda um Estado nacional sem considerar que ele é, na verdade, uma grande aliança dessas classes. Também vai ser estabelecido, porque a gente já estudou mercantilismo, o protecionismo das alfândegas, né, que era exatamente para evitar que o comércio externo dificultasse ou prejudicasse o comércio interno. Né? Vamos ter fronteiras nacionais que vão dividir esses países, não mais aquele monte de feudozinhos, mas uma nação que tem suas fronteiras definidas, e vamos ter símbolos que identificam essas nações, as cores, a bandeira, os hinos. Então, assim, todos esses estados nacionais se caracterizam e se organizam em cima dessa estrutura. Um só rei, um só conjunto de leis, uma só religião, um exército forte que garanta o equilíbrio, impostos que facilitem a manutenção do Estado, comércio que gera impostos e riquezas dentro da nação, proteção da nação contra o comércio estrangeiro e fronteiras definidas, vigiadas e fortalecidas, onde o povo passa a seguir esse só rei e essa nova nação. Isso é um Estado nacional, certo? E quem primeiro fez isso foi Portugal. Portugal fez isso exatamente porque com a morte de um rei espanhol, né, e a ascensão de um novo rei na região, principalmente de Portucalense, que era um reino pequenininho, esse reino portucalense ele foi assumido por Dom Afonso, Afonso VI, perdão. Né? Ele assume as terras desse reino e ainda era um dos reinos que faziam parte de toda a Espanha. Só que aí Dom Afonso acaba induzido pela própria nobreza portuguesa de que a formação de um reino centralizado, de um reino organizado, de um reino militarizado, poderia fazê-lo crescer muito e a região também ser muito desenvolvida. Então, o que aconteceu? Ele estabeleceu, Dom Afonso Henriques, que seu exército deveria conquistar mais terras, se afastar dos reinos
espanhóis e formar seu próprio país. E é isso que ele faz. Ele mobiliza seus exércitos em 1139 da região do Porto até Lisboa, né? Era um outro reino chamado Reino Lisboeta, né? Ele invade esse reino, unifica o reino lisboeta com o reino do Porto e, a partir daquele momento, ele estabelece que esse reino se chamaria Portugal. Né? Então, lá no século XII, você já tinha um rei que concentrava poderes e que se organizava de forma a delimitar, né, a construção de um reino forte, coeso, onde todos obedeciam a esse só rei. O problema é que essa dinastia de Dom Afonso, a dinastia afonsina, ela acaba entrando em crise em 1383, quando, e aqui você tem aqui, ó, deixa eu mostrar a vocês primeiro, ó, Dom Afonso Henriques, né, o primeiro rei, aí depois você tem Dom Afonso II, Dom Afonso III, Dom Afonso IV, Dom Fernando, Dom Sancho II, Dom Denis e Dom Pedro I, certo? Esses são os reis dessa dinastia. E aí, exatamente, o último dos reis não deixou um herdeiro. E aí começou a possibilidade dos reinos espanhóis de entender o seguinte: como haviam espanhóis dentro da linha de sucessão que poderiam tomar, certo, esse reino, o que é que eles estabeleceram? Estabeleceram que eles podiam voltar a pertencer aos reinos espanhóis de Castela, de Aragão, de Leão. E aí começou uma guerra onde a nobreza e a burguesia portuguesa, certo, vai se aliar, certo, a um novo rei, Dom João, né, que eles vão nomeá-lo como rei, né? E quando Dom João, mestre de Avis, da região de Avis, concorda com a decisão de que ele poderia assumir o poder para manter essa hegemonia e essa independência portuguesa, os reinos espanhóis não concordam e começam a guerra que vai durar 2 anos, de 1383 até 1385, que a gente chama de Revolução de Avis. Nesta revolução, certo? Dom João não só derrota os espanhóis, como mantém o reino de Portugal de pé, mas começa ali uma nova dinastia. Vocês não entendi por que começa uma nova dinastia. Porque como o último rei da dinastia afonsina não deixou herdeiros, e Dom João foi o escolhido pela nobreza e pela burguesia portuguesa para começar uma nova dinastia e resistir à ameaça dos espanhóis, isso se estabeleceu, né? E aí Portugal realmente se firma como a primeira nação unificada, como um Estado nacional organizado, com todas aquelas características que a gente já tinha organizado. Então, falou em monarquia nacional, lembre-se de Portugal. Ele é o primeiro Estado, ele é o mais poderoso, ele é o que se organiza primeiro de que todo mundo na Europa, e por isso também navegou primeiro. Começava ali uma longa dinastia, a dinastia Avis, que é essa que eu vou mostrar a vocês. Dom João I, Dom Afonso V, Dom Manuel I, Dom Sebastião, Dom Duarte, né, Dom João II, Dom João III e Dom Henrique. Então, esses reis vão fazer parte dessa dinastia. Mas se foi aquela que nos colonizou? Não. A gente vai ver depois uma nova dinastia vai assumir, a dinastia Bragança, que é a que vai chegar ao Brasil, né, junto com Dom João. Então, Portugal se torna essa primeira nação e se torna a primeira, o Estado Nacional, a cumprir todas aquelas regras. Vamos repetir as regras? Um só rei, um só conjunto de leis, uma só religião, um exército forte, um povo unificado, num só território, com bandeira, hino e fronteiras, com comércio e moeda única, com impostos todos nas mãos do rei, em um Estado organizado. Então, além de ter a importância de você lembrar os quesitos e os fatores que levam à formação de um Estado Nacional, não pode esquecer que o primeiro Estado Nacional da Europa foi Portugal, nossa metrópole. Tá bom? Um abraço e até a próxima aula.